Quarta-feira, 23 de outubro de 1929. Sem aviso. Os preços de ações estão caindo na Bolsa de Valores de Nova York. Os investidores estão atordoados. Durante os últimos 5 anos, o mercado só subia. No espaço de 1 hora, impressionantes 2,5 milhões de ações foram vendidas. Anteriormente à crise, houveram os gloriosos anos 20, que foi um notável período entre guerras. A cada 100 carros que o mundo todo produzia, 85 eram americanos. As fábricas americanas produziam mais do que o quíntuplo de automóveis produzidos por todo o mundo. Eles também eram os maiores produtores de fogões, petróleo, brinquedos, discos, aços, rádios e etc. Durante 10 anos, a economia norte-americana continuou a se dilatar. A cada dia, novas fábricas, novas plantações e novos investimentos. Os empresários ficaram eufóricos, pois os lucros não paravam de crescer. A classe média também estava adorando. Quase todo o planeta invejava o American Way of Life, modo de vida típico de um cidadão americano nos anos 20. Uma casa confortável, crianças na escola, automóvel e uma montanha de bens de consumo que na época só os americanos tinham acesso. A década de 20 ficou conhecida como os loucos anos 20. Para quem era maior de idade e pertencia à classe média ou à burguesia, nas grandes cidades dos Estados Unidos, foram 10 anos de grande farra. Fazer compras virou sinônimo de diversão, então as indústrias não paravam de produzir bens de consumo. O capitalismo transforma tudo em mercadoria, em negócio e em fonte de lucros. Então essa diversão tornou-se uma indústria. A grande indústria de diversão de massa foi o cinema e depois foi o rádio. Os Estados Unidos passou a ter base na economia mundial, ou seja, tudo que acontecesse com a economia americana iria afetar o mundo inteiro. Nos anos 20, as ações se valorizaram muito por causa da euforia econômica, mas quando apareceram as primeiras notícias de falência de novas empresas, os investidores ficaram loucos e tentaram vender suas ações. Foi o que fez com que os preços caíssem sem parar. Em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores. A crise, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior de toda a história dos Estados Unidos. Como nesta época, diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os Estados Unidos, a crise acabou se espalhando por quase todos os continentes. As causas dessa crise que levaram o país por um período de tempo a ruínas foram graças à diminuição de exportações para a Europa, que, como consequência, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York, e milhões de norte-americanos tinham investimento nessas ações. A crise também afetou o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Dessa forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Por outro lado, esse fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Com a crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira. A solução para a crise surgiu apenas no ano de 1933, no governo de Franklin Delano Roosevelt. Foi colocado em prática o plano conhecido como New Deal. De acordo com o plano econômico, o governo norte-americano passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Com isso, o governo conseguiu controlar a inflação e evitar a formação de estoques. Fez parte do plano também o grande investimento em obras públicas, como estradas, aeroportos, ferrovias, energia elétrica e etc., conseguindo diminuir significativamente o desemprego. O programa foi tão bem sucedido que no começo da década de 40, a economia norte-americana já estava funcionando normalmente.